Até dezembro de 2017, eu não achava que Khabib Nurmagomedov era essa Coca-Cola toda. Bom, achava que ele era um ótimo lutador, mas nada fora da curva. Isso mudou depois que eu vi ele simplesmente maltratando o Edson Barboza. Durante 15 minutos, o homem parecia uma máquina, um ser invencível e incansável. Ele caçou o Edson Barboza de forma implacável, sem pausa para respirar e sem sequer fazer cara feia para os chutes do brasileiro. Foi uma goleada no MMA. Os juízes marcaram 3 rounds 10-8 em favor do russo, que aplicou simplesmente uma das maiores surras da história do UFC. E acho que com isso já deu para entender, minhas jovens crianças, que o vídeo de hoje vai ser sobre as 10 maiores surras da história do UFC. Mas antes de tudo, queria dizer para vocês que esse vídeo é patrocinado pela Inner AI, simplesmente a maior assinatura de inteligência artificial aqui do Brasil. Em uma assinatura só, você tem direito a todas as principais inteligências artificiais do mercado, incluindo Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, tudo isso em uma assinatura pagando menos do que a assinatura dessas que eu citei, além de outras funcionalidades, cursos especializados e também assistentes virtuais que vão te ajudar a usufruir dessas plataformas da melhor forma. Para melhorar ainda mais o pacote, só os inscritos aqui do canal têm direito a um desconto exclusivo. Acessando o link aqui no primeiro comentário fixado, você tem R$120 de desconto no plano anual da Inner. Você ganha um desconto tanto no plano Lite como também no plano Pro. E aí, quer começar a trabalhar com IA? Cria sua conta na Inner e garanta o seu desconto. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. Número 9. Stipe Miocic contra Mark Hunt. Essa luta acabou mais ou menos no terceiro round, só que o árbitro só interrompeu no quinto. Stipe Miocic já era o grande favorito contra o veterano Mark Hunt quando os dois se enfrentaram em 2015. Só que ninguém imaginava que essa luta seria uma surra histórica. Sem querer correr o risco de tomar uma patada, Miocic apostou na luta agarrada contra o super samoano. E tava dando muito certo. E chegando no terceiro round, ele apertou o passo no ground and pound, conectando mais de 120 golpes somente nesse assalto, e apesar do Mark Hunt já estar rendido, o árbitro simplesmente não parou a luta. Na reta final desse mesmo round, o próprio Miocic olhava diretamente pro árbitro enquanto batia no Mark Hunt, se questionando, o que eu tenho que fazer? O Hunt estava entregue, mas a luta avançou pro quarto round e a surra continuou. O pior é que a luta foi na Austrália, onde a torcida é favorável pro Mark Hunt, e todos ficaram em silêncio assistindo o herói local sendo espancado sem misericórdia. E depois de literalmente quebrar o recorde de mais golpes conectados em uma luta, o árbitro se lembrou que estava trabalhando e interrompeu o combate, com a vitória de Stipe Miocic. Mais incompetente do que o árbitro, somente o corner do Mark Hunt que não jogou a toalha. Número 8. Glover Teixeira contra Anthony Smith. Imagina dar uma surra tão grande no seu adversário que você começa a sentir pena dele. Quando o Glover Teixeira enfrentou Anthony Smith, ele era o atleta 9 anos mais velho, que na teoria seria jambrolhado pelo americano mais novo. E começou meio que dessa forma, com Smith vencendo o início da luta, mas depois que o brasileiro começou a aplicar suas quedas, o combate se tornou difícil até mesmo de assistir. Cara, o Glover bateu tanto no Anthony Smith que ele começou a se sentir mal pelo que ele estava fazendo. Lá pro final do quarto round, ele até pediu desculpas pro seu adversário e disse que fazia parte do trabalho. Enquanto isso, o Anthony Smith estava literalmente com os dentes caindo da sua boca. E finalmente, quando chegou no quinto round, esse massacre foi interrompido com Anthony Smith encaixando um triângulo no Glover Teixeira. Brincadeira, isso não aconteceu. O brasileiro venceu por nocaute técnico. Número 7. Valentina Shevchenko contra Priscila Cachoeira. Esse pode ter sido um dos piores casamentos que o UFC já fez, porque a disparidade entre essas duas lutadoras foi muito grande. Colocar Valentina Shevchenko para enfrentar Priscila Cachoeira já parecia um crime, mas nada comparado ao que aconteceu quando a luta realmente começou. O primeiro round já havia deixado bem claro a diferença absurda que havia entre as duas, mas o ápice foi no segundo round, depois que a Shevchenko pegou o crucifixo e começou a simplesmente descarregar uma chuva de golpes na brasileira. O árbitro Mari Yamazaki ficou lá assistindo a luta num lugar privilegiado, deixando a Priscila Cachoeira, nas palavras do próprio Yamazaki,
ser guerreira, um termo chique para dizer que ele dormiu no serviço, e a futura campeã percebeu que o árbitro era sanguinário e teve que forçar a adversária a bater em desistência. Caso contrário, ela ficaria a noite inteira ali batendo na Priscila Cachoeira. Número 6. Anderson Silva contra Forrest Griffin. Eu não sei se essa surra que eu vou falar agora doeu mais na parte física ou psicológica. No UFC 101, Anderson Silva entregou uma das coisas mais incríveis que você pode ver. Ele estava de passagem na categoria dos meio pesados e resolveu pintar uma obra de arte utilizando o Forrest Griffin. Em menos de um round, o ex-campeão dos meio pesados tentava acertar o vento, enquanto Anderson, que comprovadamente lutava na Matrix, aplicava um knockdown na mesma frequência dos gols da Alemanha. E para fechar com o ápice da humilhação, o Spider ainda venceu a luta, nocauteando Forrest Griffin com um jab. O ex-campeão ficou tão envergonhado com essa luta que antes do anúncio do resultado, ele saiu correndo do octógono e foi direto pro vestiário. Hoje em dia ele é mais tranquilo, tira onda sobre o que aconteceu e diz o quanto ele se sentiu estúpido quando perdeu pro Anderson Silva. Número 5, Caim Velasquez contra Júnior Cigano 2 e 3. Sabe quando você tá jogando Dark Souls e aí você descobre que o chefão tem uma segunda fase? Parecia que você tinha vencido ele de primeira, tranquilo, mas aí ele vai e aparece numa segunda forma muito pior do que a primeira? Pois é, aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o Júnior Cigano. Depois que ele venceu Caim Velasquez em mais ou menos 1 minuto, ele mal imaginava que haveria uma segunda fase do campeão dos pesos pesados. Caim voltou com sede de sangue e vingança e simplesmente espremeu o Cigano na grade como um suco de laranja. Com um cardio, uma pressão nunca antes vista num peso pesado, Velasquez passou 25 minutos encurralando o Cigano na grade e simplesmente descendo a mão. O pior é que esse chefão não tinha só uma segunda fase, mas uma terceira também, como a gente viu na trilogia. E essa terceira luta foi basicamente a mesma coisa da anterior, mas dessa vez o campeão conseguiu nocautear o brasileiro lá pro 5º round. Número 4, Piotr Jan contra José Aldo. Pra falar a verdade, essa aqui foi a luta mais competitiva dessa lista. Durante 4 rounds, José Aldo e Piotr Jan se enfrentaram pelo cinturão vago do peso galo e o combate estava bem equilibrado, apesar que a vantagem estava clara também para o russo. Mas isso foi até começar o 5º e último round, porque logo nos primeiros segundos, o Jan balançou o ex-campeão dos penas, que logo em seguida foi ao chão e começou a ceder para os golpes do adversário. O nocaute técnico já estava encaminhado. Na verdade, a luta poderia ter sido interrompida ali, mas por causa de uma péssima atuação do árbitro, o Piotr Jan passou 3 minutos seguidos batendo sem parar no José Aldo. Foram mais de 100 golpes conectados sem uma resposta do brasileiro. Aldo ficou lá no chão simplesmente apanhando sem parar durante 3 minutos. É mais do que a metade de um round. Até que finalmente o árbitro interrompeu esse sofrimento desnecessário e Piotr Jan saiu vencedor por nocaute técnico. Número 3, Edson Barboza contra Dan Hooker. Se tem alguém que merece disputar o cinturão BMF um dia, esse alguém é o Dan Hooker. O cara realmente morre pela espada, se entrega de corpo e alma em todas as suas lutas. E contra o Edson Barboza não foi diferente. A princípio, o Barboza começou castigando as pernas do neozelandês com aqueles seus chutes clássicos que mais parecem tacos de beisebol. E a partir do segundo round, ele começou a macetar a linha de cintura do Hooker. E no terceiro round, meus amigos, nem o seu pai, que chega todo dia de madrugada bêbado, tem um fígado tão castigado quanto o do Dan Hooker. Barboza desferiu chutes rodados, joelhadas, socos, joelhada voadora, e apesar de sentir claramente muita dor, o Dan Hooker não se entregava de jeito nenhum. O seu fígado foi guerreiro, mas tinha outros planos. Também não queria estender muita briga. E depois de ser castigado no terceiro round, o Dan Hooker acabou cedendo por um soco certeiro na linha de cintura, que encerrou a maior surra que ele já levou em toda a sua vida. Número 2, Tony Ferguson contra Justin Gaethje. Existem derrotas tão feias que mudam a carreira de um lutador. Derrotas tão violentas que machucam não só fisicamente, mas principalmente psicologicamente. E essas duas coisas aconteceram com Tony Ferguson, quando o El Cucuy foi enfrentar o Justin Gaethje e, para começar, ele teve a brilhante ideia de desidratar e fazer 2 cortes de peso para essa luta, simplesmente porque sim. E com o cérebro duplamente desidratado, ele levou uma verdadeira surra do Justin Gaethje, que aproveitou a defesa vazada do Ferguson para encaixar golpes precisos e acumular danos aos poucos. E o pior é que o Ferguson é aquele cara que é duro demais pro seu próprio
bem. Então, por mais que seu rosto tivesse completamente desfigurado, deformado, ele não parava de ir pra frente e continuava engolindo patada pesada do Gate. Até que chegando no quinto round, o Ferguson nem conseguia ficar em pé direito, mas o Herbie Jim percebeu que ele estava fora de combate e interrompeu essa surra. Tony Ferguson nunca mais foi o mesmo e perdeu todas as 7 lutas que fez na sequência. E número 1, Max Holloway contra Calvin Kattar. Max Holloway queria provar um ponto. Ele queria provar que era o melhor boxeador do UFC. Só que eu acho que ele passou um pouco desse ponto. Contra Calvin Kattar em Abu Dhabi, a metralhadora humanoide de socos simplesmente quebrou recordes de mais golpes significativos conectados em uma luta. Dos mais de 700 golpes desferidos, ele acertou quase 500. 445 golpes significativos aplicados em uma luta. E detalhe, foram golpes em pé, não foi no chão. Calvin Kattar virou simplesmente um saco de pancadas vivo. Foi uma surra tão feia que o Dana White foi falar pro Hunter Campbell que estava preocupado que o Calvin Kattar poderia falecer. Que logo depois do fim da luta, que ele poderia ir pro hospital e se não fosse atendido a tempo, ele poderia ir a óbito. Felizmente o Calvin Kattar não chegou nesse ponto e até sobreviveu sem ser nocauteado. Mas obviamente ele foi dominado durante a luta. E com uma diferença de 8 pontos nas papeletas dos juízes, que marcaram 3 rounds 10-8 em favor do havaiano, Max Holloway venceu essa luta que estatisticamente, fisicamente e até psicologicamente foi a maior surra de toda a história do UFC. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.